E a lição de hoje é a número 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago 1:12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombras, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na cena dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante das condições angélicas. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inertes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Graças a Deus. Graças. Nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia. Se ele foi de luta, se ele foi bom, tudo nos serve de aprendizado. Que possamos abrir nossos corações para recebermos as energias celestiais, essas energias que nos contaminam com amor, com a esperança, com o perdão, e que a nossa fé seja ela a nossa condutora. Só ela que nos leva ao amor ao nosso próximo, ao sofrimento alheio. Vamos pedir também pelos nossos irmãos que se encontram na guerra, esses que se encontram debaixo dos escombros, que Jesus, nosso Pai, nosso vovô de Bezerra de Menezes, os médicos, possa ajudar a cada um deles a superar essas famílias, superar os momentos difíceis que estão passando. Hoje estamos passando um momento de transição aqui na Terra. E que Deus possa nos abençoar, nos dando força, nos dando fé, para cada dia que possamos lutar com garra, que sejamos corajosos e sabemos esperar no Senhor, que Ele possa fazer o melhor por todos nós, em nossas vidas. Vamos botar mais credibilidade no nosso dia, na espiritualidade e no nosso Mestre Jesus, porque sem o amor de Jesus nós não somos nada, e sem a espiritualidade enviada por Ele para nos sustentar, o que seremos aqui nessa terra? Abençoe Jesus, o nosso palestrante de hoje, Pierre, que ele possa trazer palavras que nos edificam cada vez mais nessa casa de luz.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, eu vos agradeço, Senhor. Graças a Deus. Ainda retira a espada e retira a orelha do soldado. Jesus acalma eles e fala: Pai, que seja feita a tua vontade. Em nome de Deus. Então, isso tudo é o início realmente do que a gente deveria começar a ter do exemplo a viver. Que seja feita a tua vontade. A inteligência de Jesus era tão grande que ele gostaria de mostrar para todo aquele povo que ouça a voz do Pai, do Criador. A gente ouça a voz dele e tenha obediência à voz do Pai. A voz de quem nos coordena. Jesus estava ali como um interlocutor mais preparado possível para dizer para o povo da terra. Ele foi escolhido dentre muitos cristos para que viesse aqui na terra, há 2023 anos atrás, nos dar essa mensagem de que a quem devemos escutar e a quem devemos obedecer. Não teve ainda no nosso caminho um espírito tão puro e tão preparado para nos passar essa mensagem, a não ser Jesus. Tanto que a mensagem está viva até hoje. Muitas das vezes a gente não consegue, ela é tão viva e tão simples, que a gente ainda não consegue entender, devido ainda à nossa falta de audição ou atenção. Muitas vezes, aquilo que a gente repete diariamente, ainda é uma falta de que a gente não consegue ouvir, a gente não consegue ter obediência à lei de Deus. E por isso que ele permanece tão vivo e tão presente com toda a sua pleia de trabalhadores e espíritos, misericordiosamente, incansavelmente, amorosamente, incansavelmente, nos ainda falando. Porque ele falou: no meu rebanho nenhum ficará para trás. Nenhum ficará para trás. Porque o rebanho que meu Pai me confiou, todos eu irei cuidar. E isso não é uma promessa que ele fez, isso é uma determinação. É diferente de Jesus, ele não faz promessa, ele determina. Porque ele tem a capacidade, ele tem a autoridade crística para agir em nome do Pai. Todos nós temos, mas devido à nossa pequenez ainda, de disciplina e de obediência, a gente precisa desse suporte de 24 horas incansável de Jesus e da sua play de trabalhadores. Então, em cima desse tema, eu gostaria de fazer um pequeno retrocesso, né, desde a encarnação de Jesus, quando veio à Terra, até os dias de hoje, de exemplos que a gente teve, que nós tivemos como referência de uma real obediência à lei divina, à lei do nosso Pai. E que a gente pudesse, né, pegar esses exemplos e, em cima dele, a gente possa discutir e realmente avaliar. E fazendo esse levantamento desse estudo de hoje, cheguei a um fato muito interessante de 2 desses que aqui a gente vai falar sobre eles.
tiveram e têm uma importância muito grande na história do nosso país, na história do espiritismo do nosso país. E assistindo, não sei se vocês todos já assistiram aquele filme que fala da vida de Chico Xavier, é um filme dirigido por Daniel Filho, né? Inclusive quem tiver a oportunidade de ver depois, ele fala dos bastidores, ele é ateu, né? Ele é ateu, mas que ele nunca sentiu um magnetismo tão grande no período que ele estava rodando esse filme que falava a vida de Jesus. E realmente que ele falou, realmente eu tenho que assumir que aquele ser era um ser diferente. A magnitude daquele, a forma como aquele ser era realmente muito diferente. E lá no filme tem uma passagem, tem um momento, logo no início, quando Chico encontra o primeiro encontro com Emmanuel no jardim, lá do local que ele trabalhava, e Emmanuel expõe para ele que ele teria uma missão, e ele fala que o que eu devo fazer para poder cumprir essa missão? Ele falou 3 coisas. Disciplina é a primeira, a segunda disciplina e a terceira disciplina. E olha que Emmanuel, para poder falar isso para Chico, ele tinha muita propriedade. Porque se a gente for ver a história de Emmanuel, lá quando ele foi encarnado, ele esteve encarnado com Jesus, no período em que Jesus esteve na terra, Emmanuel como senador da Judéia, senador romano, responsável pelo Estado da Judéia, ele, em termos de poder hierárquico, ele era muito superior ao Pilatos, que era o rei local, e ele era o senador. Então ele reportava tudo diretamente ao César. E no livro Há 2000 anos, tem um relato ali que a sua esposa, a Flávia, pede encarecidamente que ele fizesse algo para que aquele homem não pudesse ser crucificado. E ele fala que ele realmente não tinha condição, ele não ia se envolver naquela questão daquele povo, na questão cultural deles, que ele não ia se envolver naquilo ali e ia deixar o povo resolver aquilo ali, ele sabe dos filhos. Mas a gente não pode deixar de mencionar o encontro que é marcante para Emmanuel, né? Para que ele pudesse ter essa certeza de dizer para Chico, olha, você vai ter que ter muita disciplina. Você pode não querer aceitar a sua missão. Está no seu escolher. Mas essa missão, ela foi programada exclusivamente por você. E aí, eu gostaria de dizer um pedaço desse diálogo que Emmanuel, como senador Públio Lento, naquela ocasião, teve de frente com Jesus, diretamente com Jesus. Não foi um diálogo espiritual, foi um diálogo presencial, físico. Jesus diz para ele: está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, ou seja, você tem o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha, buscando aproximar seu destino dos correntes do bem, do amor aos semelhantes. Porém, soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele
em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Olha que profundo. Jesus dizendo para ele que dentro dessa eternidade que é da sua vida de espírito, você tem nesse momento um minuto que você pode mudar toda essa sua eternidade. Dizendo ali para ele, se você aceitar a verdade, se você aceitar a humildade, entender como é cuidar do próximo, do semelhante, pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, Jesus continua, há muitos milênios vem procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da sua justiça. Olha só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui diante de você, a serviço do meu Pai, para te trazer a verdade. E você decide se você quer a verdade ou não. E olha que naquela época, o Evangelho não estava nem ainda difundido. Hoje nós temos o Evangelho todo pronto e muitas das vezes a gente não aceita. Então, olha a dificuldade que Emmanuel teve. Lógico, a gente sabe que no decorrer da história ele não aceitou aquelas palavras com humildade, muito pelo contrário, ele discute intensamente com Jesus, mas a magnitude de Jesus era tão grande que ele conseguia ler o pensamento e falar assim, mas o que você está pensando ainda é o que o seu Deus da terra te manda, mas o Deus, nosso Pai, pode mudar tudo isso a hora que ele quiser. E aí o discurso ele segue, Públio volta para a sua residência e dali em diante, realmente, ele faz as escolhas dele e depois a gente vai tendo conhecimento das outras encarnações de Emmanuel, como decorreram, e até que ele novamente reencarna no nosso país. Não reencarna no nosso país, não. Ele reencarna em Portugal, como Padre Manuel da Nóbrega, mas vem para o nosso país como Padre Jesuíta, e aqui é que ele adota esse nome de Emmanuel, porque os índios chamavam ele como se fosse irmão, então ficou P. Emmanuel. E aí, a partir dessa encarnação, Emmanuel forma um vínculo com o nosso país, principalmente, aonde talvez seja o maior professor que nós temos do Evangelho de Jesus, através dessa coleção, né, com o nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, tem mais dois, né? Linha de Luz, e tem mais outro. Eu não me lembro aqui, né? Fonte Viva. Fonte Viva. Então, esse seria o primeiro exemplo na história, né, dentro da cronologia que eu queria conversar com vocês sobre como a obediência desse espírito demorou, né, 1500 anos depois. Lógico que ele veio um período todo, já quando ele desencarna como Públio Lento, ele já desencarna realmente convertido no cristianismo, mas depois, em outra encarnação como escravo, é que ele começa a realmente viver esse cristianismo. Ele precisa, como se voltar a estaca zero, né, entre aspas, para entender todo esse evangelho e nos dar esse presente através de Chico, que é esse estudo que nós temos, cada capítulo dessas obras, nós temos ali um versículo do evangelho, onde ele utiliza esse versículo para nos passar mensagens, né, muito importantes do evangelho. E nesse mesmo período,
quando Jesus esteve na Terra, no ano de 68, após o seu, que seria o ano 68, a gente passa no livro Boa Nova, a gente encontra um novo exemplo de uma mulher chamada Joana, esposa de um imperador chamado Cusa. Então ela se chamava-se Joana de Cusa. E esse não era bem o imperador, mas ele era muito ligado a Herodes. Mas ele tinha um poder muito grande e ele não aceitava também o cristianismo. E Joana, por sua vez, muito angustiada, ela procura o Cristo, procura Jesus, no momento ainda que ele se encontrava, que ele fazia as peregrinações, e coloca para ele toda a sua angústia. Mestre, eu tenho um marido, ele é extremamente violento, ele não aceita o cristianismo, mas o marido que eu quero honrar, o que eu faço? E Jesus mostra para ela toda a forma de como nós somos filhos de Deus e cada um pensa e age de uma forma. E ela sai dali, daquela conversa com o mestre, aliviada, completamente extasiada e com a vida transformada diante de tanta sabedoria e de tanta simplicidade que aquele homem falou para ela. E ela realmente passa a ser uma seguidora do Cristo, até que seu marido, Cusa, é executado, e ela e seu filho são levados para Roma, e em uma daquelas sessões de circo ocorridas nos Coliseus, os dois são levados para a pira para serem queimados vivos, porque eles eram cristãos, e dessa forma que muitos cristãos morreram naquela época de perseguição. E no momento em que ela e o filho estão para serem queimados, o filho dela exclama em lágrimas. Isso está no livro Boa Nova, tá? No capítulo 15, se não me engano, fala somente de Joana de Cusa, psicografado por Chico Xavier através de Humberto de Campos. E o filho pede: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós podemos, pela primeira vez, dos olhos do mar que corre a fonte abundante de lágrimas. As rogativas dos filhos são espadas de angústias que lhe retalham o coração. Imagina, uma mãe ouviu o filho a pedir para negar Jesus, porque se eles negassem, eles não seriam queimados. E ela fala para o filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Olha, é forte, né? A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam o corpo, achas de lenhas e bebidas em resina inflamável. E aí, um daqueles soldados que colocavam no fogo pergunta a ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Olha a obediência dessa mulher, aquilo que ela realmente escutou com atenção do mestre e guardou para ela. A verdade, o caminho, a verdade, onde estava o caminho, a verdade e a vida do que ela escutou. E nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tenha bom ânimo, eu aqui estou. E muito interessante que esses dois espíritos se tornaram o espiritismo no Brasil os dois pilares, Emmanuel e Joana de Ângeles. E Joana de Cusa depois encarna na Maria como Joana de Ângeles.
E mais interessante, esses dois espíritos trabalhando em psicografias de larga escala aqui no Brasil. Divaldo acabou agora, há 2 semanas atrás, de lançar seu último livro com Joana de Ângeles. Se não me engano, chama-se Mundo Regenerado. Foi lançado no final de janeiro. Foi lançado no meado de janeiro, começou no início de fevereiro e começou a venda, entregar no final de fevereiro. Quem quiser depois pode entrar no Instagram da Mansão do Caminho, lá do projeto de Divaldo, vai achar o livro e vocês têm como comprar o livro. É a última obra dele, mais recente, a última obra, a mais recente obra de Divaldo, psicografando Joana de Ângeles. Então, dois espíritos que nos auxiliam tanto em nossa doutrina, em nosso país, um brasileiro, um ainda encarnado entre nós, nos auxiliando. Será que nós, muitas das vezes, a gente não deveria abrir um pouco mais nossos ouvidos para essas obras, para esses espíritos escolhidos a dedo para estar aqui conosco? Essa mulher que negou até o pedido do seu filho, porque ela sabia que o que o mestre tinha dito a ela era o caminho, a verdade e a vida. E ela ser escolhida pela plenitude de Cristo, para a partir desse momento ser uma trabalhadora e trazer hoje, para dentro do movimento espírita, principalmente no Brasil, a obra e a grandiosidade que é esse trabalho de Joana, que nos faz, muitas das vezes, nos conhecermos, para poder sabermos o que podemos fazer para o próximo. Porque Jesus nos pediu 2 coisas: amar o Pai acima de qualquer coisa e amar o próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não sabe nem amar a você mesmo? A gente não consegue. E essa obra de Joana, que nos faz realizar um mergulho profundo em nossas dores, nos nossos sentimentos, nas nossas sombras, e reconhecer e perdoar isso, e remodelar isso, e utilizar isso como uma forma para o nosso benefício, isso é grandioso. Isso é como Jesus fez o tempo inteiro que teve aqui na terra e está lá no Evangelho dele. Se nós formos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 20, versículo 20, no capítulo 15, no versículo 22, assim como por estar unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com o Cristo, todos ressuscitarão. O que Paulo nos dizia com isso? Que enquanto nós estivermos com sentimento e com atitude igual de Adão, de egoísmo, que seja feita a minha vontade, nós estamos o quê? Morrendo espiritualmente. Ele não está querendo dizer a morte da carne, mas nós estamos morrendo espiritualmente para o Pai. E quando nós estamos junto ao Cristo, porém cada um será ressuscitado na sua vez. Porque nós estamos o quê? Que Cristo diz que faça a tua vontade. Então, quando nós estamos unidos no Evangelho de Jesus, nós estamos em direção a ressuscitar, a renascer, a se renovar, a evoluir, que é o caminho. Não tem outro caminho.
Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vou te falar, durante muito tempo, adolescente, eu ouvia isso, né? Adolescente idiota. E, desculpa você, mas eu era idiota, falando de você. E eu achava assim, gente, eu acho esse tal de Jesus tão prepotente, né? Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu acho que ainda foi até humilde. Acho que foi humilde demais para que a gente pudesse entender. Então, essa obediência, esse ouvir um pouco mais com atenção, ao longo da história, se nós continuarmos, logo depois do século XII, vem Francisco de Assis. Se a gente pegar o exemplo de Francisco de Assis, eu não sabia até há pouco tempo, Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista, o último evangelista dos que desencarnaram. Desencarnou com João, desencarnou com 98 anos de idade. Acompanhou Maria durante muitos anos, viveu com Maria após a crucificação de Cristo durante muitos anos. E a missão de João era escrever Apocalipse. Ele terminou sua missão e desencarnou. E quando ele reencarna no século XII como Francisco de Assis, uma pequena cidade da Itália, uma família, uma condição financeira muito confortável, um pai muito rico, mas uma mãe maravilhosa que cuidava com todos os cuidados dentro do cristianismo, ele resolve realmente seguir um novo caminho na sua vida. E ele ainda moço, muito jovem, ele sabia que tinha um chamado, algo que ele não conseguia entender qual era o que ele tinha que fazer, mas ele sabia que não queria aquela vida de luxo que o pai tinha, de propriedades, de funcionários, de escravos, onde ele via o pai muitas das vezes escravizando as pessoas de outros povos, mais pobres. E ele lutava contra aquilo tudo, ele se rebelava, mas como ele não queria ter um embate diante do pai, ele decide se ausentar da casa, ter uma conversa muito franca com o pai o esbofeteia, mas ele sai em busca daquilo algo diferente que tinha dentro dele, que ele queria viver. E aí, é muito interessante, no momento, esse livro, olha, eu digo que quem tiver interesse em saber a história de Francisco de Assis, esse livro, psicografado por João Nunes Maia, através de Miramês. Miramês eu não sabia também. Miramês foi um espírito que encarnou com ele nessa história, nessa época, chamado Shaolin, era um grande amigo dele, eles serviram junto ao exército italiano, se reencontraram depois, e ele dita toda essa obra para João Nunes Maia. E aqui, na página 200 e 201, tem uma passagem muito importante. Quando Francisco sentiu-se, levantou-se do seu leito perfumado, apoiou o cajado com alegria, saiu do ambiente da nobreza para sentir a natureza em profusão. Foi em direção ao antigo córrego, seu conhecido, apoiado naquele velho bastão, percebendo mais um ancião bíblico, assentou-se à margem do pequeno riacho e as águas tranquilas o fizeram meditar. Fez um retrospecto de sua vida. Analisou as necessidades dos homens, a função das religiões e os enxertos nelas inseridos pela ignorância humana. Lembrou-se fortemente do Evangelho, se não de Jesus, e pediu a Deus, no íntimo da alma, para lhe clarear o caminho, ora duvidoso. Entrou com um ligeiro sono e ouviu uma voz, a mesma voz sua companheira que lhe falou nesses termos: Francisco, constrói minha igreja.
Francisco constrói a minha igreja. Francisco constrói a minha igreja. Meu filho, Jesus falou para ele, desperta para a luz do entendimento e não te impressiones com os pequenos fatos do mundo. Os homens estão avançando em uma escala de aperfeiçoamento espiritual, cabendo a eles passarem por isso, o que lhes garantirá a estabilidade do amanhã. Francisco, dali em diante, ele se toma de uma liberdade, como se ele era o aval que ele esperava, era o Cristo, e ele se toma de uma liberdade tão grande de todos os formas de materiais, até mesmo de vestimenta, mas daquela forma, ali no livro a gente consegue entender o porquê que os franciscanos se vestiam daquela forma, né? Porque não que eles queriam era se mostrar miseráveis, mas que eles queriam realmente fazer o trabalho deles só por necessário que eles realmente tinham e que precisavam. Não tinham casas certas, não tinham alimentos em fartura, mas faziam o trabalho em nome do Cristo, em nome da obediência àquilo que foi pedido. E aí que a gente começa a imaginar que para a gente a ser obediente, primeiro a gente tem que ser muito livre. Parece duas coisas meio difíceis, né? Você ser livre, você ser obediente, mas tem que ser livre exatamente. Porque a gente, quando se liberta, como Francisco conseguiu se libertar de tudo isso que o sistema humano, o sistema material, muitas das vezes nos aprisiona, quando a gente consegue se libertar disso, a gente realmente consegue obedecer. A gente entende a nossa pequenez diante do Pai, mas a gente entende a nossa luz interna que nós temos, que nos faz a obedecer essa luz maior. Então, todos nós aqui, muitas das vezes a gente se vê preso a situações, né, eu principalmente, de orgulho, situações, mas eu não quero me desfazer disso aqui foi ser tão bom para mim, isso aqui eu ganhei, isso aqui custou tão caro. Estou falando só em termos de coisas materiais, mas nós realmente conseguimos nos libertar dos dogmas, conseguimos nos libertar dos julgamentos, do que a sociedade julga como correto, do que a sociedade nos julga como promissores. O que hoje a gente mais vê nas redes sociais, que para a pessoa ser uma pessoa de sucesso, ela tem que ter uma postura dessa forma, agir dessa forma, frequentar determinados lugares, viver desse tipo de forma. E quando a gente consegue se libertar de todas essas amarras, de todas essas situações que nos afastam exatamente da verdade, a gente se torna livre para ir em direção ao nosso Pai. Eu, muitas das vezes, conversando às vezes sobre religião, muitas das vezes as pessoas querem perguntar alguma coisa sobre espiritismo, às vezes você fica um pouco vou falar um pouco mesmo, porque vai achar que eu sou um pouco, como se diz, muito fanático, vai achar que eu estou tudo para isso, espiritismo, porque às vezes a gente não se libertou, a gente não conseguiu ainda se libertar desse julgamento. E quando a gente se liberta, que a gente se entrega como Joana de Cruz, como Emmanuel, depois, muitos séculos depois, consegue realmente se libertar, como Francisco de Assis, entrega-se inteiramente ao trabalho, entrega-se inteiramente a um propósito. Vamos aqui conseguir
Não estamos ainda, vamos chegar lá, não estamos ainda nesse patamar. Mas já começamos a nossa caminhada. Já começamos a querer, já começamos a busca. Somos falíveis? Somos. E a gente tem que entender que somos falíveis. Uma coisa é nós queremos permanecer na falência. Uma coisa é nós queremos permanecer no momento e na posição de falar assim, mas isso aí eu vou deixar para depois, isso eu não consigo resolver. E muitas das vezes a gente faz isso. Porque ainda é o que nós temos para este momento. E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas você acha então que uma pessoa que matou, estuprou, escondeu o corpo, essa pessoa não merece pena de morte? Mas como eu posso achar que a pessoa tem direito de morrer que a vida não foi eu que dei a ela? Quem deu a vida a ela foi o Pai. E outra coisa, essa pessoa, talvez nessa encarnação, matou, estuprou uma. Na outra, possa ter feito 300 vezes. Já melhorou. Já melhorou de 300 só para 1. E está todo mundo, todos nós estamos no mesmo barco. Lógico, alguns já começaram a abrir um pouco mais o ouvido, outros já começaram a escutar um pouco mais com atenção, outros já entenderam, porque é assim. E a gente precisa desses que já entenderam mais, que já começaram a entender, até para puxar a gente. Não é assim numa sala de aula? Quando a gente está com dificuldade, a gente pede auxílio a um aluno, um amigo que tem um entendimento melhor da matéria, ele nos leva à casa dele. Na minha época era assim. A gente ia na casa do colega que tinha um pouco mais de conhecimento de matemática, de geografia, ele ensinava e a gente ia conseguindo, passando, e aí, e é assim. A vida é assim. E se nós não aproveitarmos esses exemplos que temos, essas obras que nós temos, gigantescas de apoio para a nossa caminhada, parar para pensar que esse espírito aqui, o Emmanuel, está encarnado aqui no Brasil de novo. Deve estar aí com seus 23, 24 anos. São Paulo. Acho que é São Paulo. Uma moça. Lógico que a gente não vai ter a revelação, porque não há necessidade, seria até muito desgastante para esse espírito, mas olha o propósito que nós temos. E volta e meia, a gente vê aparecendo missionários, aparecendo pessoas com trabalho. Estamos aí com o Divaldo, 95 anos de idade, de trabalho, numa seara, com mais de 6.000 crianças já adotadas ao longo dessa encarnação. Um trabalho fantástico, em nome do Espiritismo, em nome da missão que ele abraçou. Se nós formos lá no filme dele, ele quando jovem, ele ainda diante de ano adiante, fala assim, poxa, mas essa não é a minha vida não, eu quero ter filhos, quero casar não. Essa, infelizmente, você vai ter muitos, mas não o seu biológico. Você vai ter muitos. E ele ouviu, ele obedeceu, ele aceitou. E às vezes, quantas das vezes nós insistimos em algo, queremos tanto algo, né, e que algo não vem, poxa, mas eu queria tanto, aquilo não vem, no final acontece algo para poder te conformar, falar, olha, é um livramento eu não conseguir isso. Até que a gente obedece, tá bom, mas no primeiro momento é difícil, né? A gente não ouve, vê o primeiro sinal, vê o segundo, vê o terceiro, até que vem, olha, e agora? Não, agora tá bom, eu entendi. Não é para, sabe? Então, quando nós conseguirmos, né, abrir nossos ouvidos, achei muito interessante um palestrante, né, muito conhecido, o Haroldo Dutra, ele fala que quando a gente conseguir abrir o nosso Wi-Fi, né, um plano espiritual,
Porque o que a gente tem com o plano espiritual nada mais é uma semelhança com a internet. Você pega aquela rede que você está mais perto, mais sintonizado. Se você está com uma sintonização, uma sintonia de baixa vibração, você vai pegar de baixa vibração. Se você está com uma de alta, você vai pegar uma de alta. Então nós somos assim. Nós encarnamos com um espírito protetor que é designado para nos acompanhar 24 horas por dia. Às vezes a gente passa meses sem nem pensar nele, sem nem ouvir, sem nem dar ouvido a ele. Vou me acalmar um bocadinho aqui, vou tentar mentalizar, né? Eu não sei nem como é que deve ser a forma do meu espírito, se foi uma mulher, se foi um homem, mas às vezes a gente não consegue nem parar para mentalizar. Deixa eu imaginar como é que deve ser meu espírito protetor, ver o que ele está querendo me dizer, o que ele está querendo me passar, qual a intuição. E muitas das vezes a gente tem uma intuição de algo a fazer ou a não fazer, que foi ele que nos deu, e a gente nem dá ouvido. Ou às vezes dá ouvido, nem agradece, nem lembra. Então, essa seria a reflexão que eu queria ter com vocês aqui. E agradecer mais uma vez a todos vocês e que a gente possa, né, abrir os nossos ouvidos, ouvir um pouco mais com atenção, ouvir esses exemplos que nós temos, ouvir a palavra do nosso Pai, ouvir a nossa voz do nosso Mestre Jesus, ouvir essa energia que diariamente é enviada para nós. E que muitas das vezes a gente fecha os ouvidos, a gente fecha o coração, a gente fecha a mente, a gente fecha a nossa casa, né? E isso é normal. A gente vive num planeta ainda onde as energias densas são maiores quantidades do que as energias mais salutares. Mas é por isso que nós estamos aqui trabalhando, lutando para melhorar esse planeta, melhorar essa convivência nossa. E quando alguém falar para vocês assim, mas isso aqui está muito ruim, mas já teve pior. Não acredito, não, já teve pior. Já teve pior. A gente colocava fogo nas pessoas, depois de espetáculo onde animais comiam as pessoas, e a gente batia palma. Hoje a gente já se preocupa com o próximo. Como o companheiro do início falou, das 13 famílias que são assistidas. Então, o planeta, ele está melhorando, sim. E vai continuar melhorando, sim. E a gente tem um governador desse planeta que falou aqui: nenhuma ovelha do rebanho do meu pai ficará para trás. E a gente tem que acreditar, a gente tem que ouvir isso com atenção, não abusar disso. Saber que todos nós vamos ser resgatados, a gente quer abusar. Então não vou abusar, como olha Jesus me resgata. Não, não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite para todos nós. Uma boa semana. Muito obrigado.